Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, segundo capítulo, a partir do versículo 1. Faz aproximadamente um mês que eu não prego aqui, e a gente tem sido muito bem alcançado e alimentado pelas palavras que tem saído deste púlpito aqui, né? Não é o altar, é púlpito. O altar somos nós, né? Para corrigir o erro. Deus tem usado pessoas aqui de maneira sobrenatural para alcançar a nossa vida. Deus tem usado seus profetas, e eu louvo a Deus por isso. Nós passamos um período com Davizinho no hospital, mas ele já está em casa para a glória de Deus. A pastora também está bem, está descansando, né? A gente tem que esperar um período aí de 2 meses para ele tomar todas as vacinas, para que ele possa estar conosco aqui no culto, louvando ao Senhor. Então eu sou muito grato a Deus pela vida de todos os irmãos que servem na Bereana, que pregam, que cantam, você que faz parte do corpo. Como é bom nós celebrarmos aquilo que Jesus deu para cada um de nós, sendo irmãos, amém? Deus abençoe os irmãos, eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Quantos acharam? Digam amém. A palavra de Deus diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Versículo 6: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Amém? Hoje eu fiquei com a incumbência de pregar sobre o dia de Pentecostes, e esse ano de 2024 é um ano muito especial. É um ano em que nós recebemos de Deus uma visão, uma porção, em que seria o ano do avivamento. Então, quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós precisamos caminhar de acordo com a direção de Deus. E o Senhor tem trazido uma convergência nesse lugar, através de todas as coisas que têm sido feitas aqui. Desde o início do ano a gente já começou um propósito de leitura bíblica, que começou do dia 1º de janeiro e nós vamos até o dia 31 de dezembro. Deus já começou a mover a igreja em oração. Deus já começou a mover a liderança, que começa agora, a partir da próxima terça-feira, um jejum, para que nós possamos ter mais sensibilidade da voz de Deus. Deus já começou a mobilizar os departamentos, para que nós possamos viver esse avivamento. Eu queria perguntar, quantos aqui têm o desejo de viver um grande avivamento da parte do Senhor? Nós já ouvimos aqui na primeira quinta-feira com o pastor Arnaldo sobre a pessoa do Espírito Santo, porque esse é um mês do Espírito Santo na Bereana Itaquá. Nós ouvimos que o Espírito Santo estava com Deus na criação. Nós ouvimos que o Espírito Santo, ele trabalhou ao longo da história para que Cristo viesse e para que a igreja hoje recebesse esse empoderamento do Espírito Santo. O pastor Arnaldo pregou de Gênesis a Apocalipse, olhando ali a pneumatologia de cada livro, né? Você olha no texto ali a cristologia, que é Cristo no texto, mas você olha também a pneumatologia, que é o Espírito Santo, e ele pregou de Gênesis a Apocalipse a pneumatologia do texto. Foi extraordinário. Nós ouvimos aqui com o presbítero Tom sobre os dons espirituais que estão aí à disposição da igreja, para que a igreja seja equipada com os dons, para que ela seja edificada, para que o corpo de Cristo possa crescer até que ele venha. Nós ouvimos na última quinta-feira, quem esteve aqui na última quinta-feira? Nós ouvimos aqui com o Vitor sobre o avivamento da Rua Azusa, né? Uma palavra poderosa lá daquele movimento que começou na Rua Azusa, nos Estados Unidos, ali em que o William Seymour, né? Ele diz assim, ele ouviu, ele era negro em um país segregado, ele ouviu alguém pregando dizendo: eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então ele diz, não é só os brancos que podem receber esse poder, nós também podemos. E Deus usou ele ali para que um grande avivamento chegasse na Rua Azusa, e esse avivamento teve outros desdobramentos na história, né? Mas eu quero que você reflita comigo que avivamento não é apenas um movimento produzido pelo Espírito Santo. Aliás, é muito difícil nós trazermos uma definição de avivamento, porque o avivamento ele tem vários desdobramentos, o avivamento ele tem várias facetas.
O avivamento, conforme pregou o Vitor lá em 2 Crônicas 7,14, não é 2 Crônica, porque não é carta, é livro. 2 Crônicas 7,14, o avivamento não é sobre barulho, o avivamento não é sobre movimento, mas o avivamento é Deus receber aquilo que nós estamos entregando para Ele. Por quê? Quando Salomão ele foi edificar o templo, a Bíblia diz que ele fez tudo conforme aquilo que Deus havia dado para ele. E aí Salomão ele pegou e ele sacrificou tantas coisas ali, os bois, ele construiu altares a Deus, e a resposta daquilo que o povo estava entregando para Deus, foi um grande poder de Deus que veio sobre aquele lugar, e a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanho a glória de Deus, que foi derramada ali, na inauguração do templo de Salomão. Então, avivamento não é só barulho, o avivamento é Deus receber aquilo que nós estamos entregando para Ele, amém? Isso é muito importante. Avivamento é o nosso louvor subir até o trono da graça do Senhor, e a resposta vir do céu, um movimento que vem de Deus, que alegra o nosso coração e que muda a nossa vida e que muda a nossa história. E eu creio que nesse ano de 2024 a Bereana Itaquá vai viver um grande avivamento. E esse avivamento não vai ser algo produzido por homens, esse avivamento vai ser a resposta de Deus, mediante ao nosso posicionamento. Esse avivamento vai ser a resposta de Deus, mediante tudo aquilo que nós estamos entregando para Ele. É por isso que o Senhor tem trazido aqui palavras direcionadas, para que nós possamos alinhar o nosso coração, para que o poder de Deus nos alcance, para que Deus mude a realidade da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, para que Deus alcance a cidade de Itaquaquecetuba, convertendo pessoas, amém? Você crê que isso é possível? Nós vamos viver essa realidade para a glória de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o dia de Pentecostes. O que significa Pentecostes? Significa que 50 dias era uma festa celebrada pelo povo hebreu, e que foi sendo ali observada ao decorrer da história. O dia de Pentecostes ele começava a ser contado a partir do domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa eles começavam ali a contar 50 dias. E Pentecostes significa também a festa das primícias e a festa da colheita. Quando se cumpria ali os 50 dias, o dia de Pentecostes, eles iam para o templo entregar as suas primícias a Deus, porque eles haviam sido abençoados. E da mesma sorte que eles entregavam as suas primícias para Deus, Deus ele trazia ali uma grande colheita para a vida daquele povo. Então o povo entregava as primícias para Deus, e Deus abençoava a vida deles, para que eles pudessem colher mais. E deixa eu dizer algo, o nosso Deus é um Deus que sabe trabalhar na história. O nosso Deus é um Deus que sabe trabalhar de uma forma que nos marca, porque a Bíblia diz assim, que depois que Jesus morreu, Ele ressuscitou. E Paulo escreve aos Coríntios que ele aparece ali para cerca de 500 irmãos aproximadamente, dando provas incontestáveis de que Ele havia ressuscitado. Lucas diz em Atos que Jesus, ele fica ali ressurreto com os seus discípulos 40 dias. Quando completa ali os 40 dias, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz assim: olha, eu estou indo para o Pai, né? Mas fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Cerca de 500 irmãos receberam essa promessa do próprio Jesus Cristo, e nós sabemos que somente 120 irmãos viveram a promessa. Tudo bem, mas a Bíblia diz que depois que Jesus subiu nos 40 dias, contou-se 10 dias, e a Bíblia diz que de repente veio um som veemente do céu, impetuoso, e encheu aquele lugar, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Isso que aconteceu aqui não é tão emblemático para nós, mas para eles sim, porque quando completava-se os 50 dias, eles começavam a festejar no templo, eles começavam a viver o melhor de Deus. Então ouçam, Jesus ficou 40 dias ali com eles e dizendo: olha, daqui a pouco vocês vão receber a maior colheita, o outro Consolador que eu vou enviar para vocês. 500 irmãos receberam essa promessa, mas só 120 ficaram ali. Mas a Bíblia diz que aqueles 120 que perseveraram, o som veemente, impetuoso que veio do céu, encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Paulo diz que Cristo,
Ele ressuscitou como sendo as primícias dos que dormem, e o Espírito Santo veio como a colheita para aqueles que perseveraram na promessa. Então, quando nós olhamos para o nosso Deus é um Deus que sabe trabalhar na história. O nosso Deus é um Deus que sabe nos marcar de uma tal maneira para que nós nunca mais venhamos esquecer aquilo que Ele está fazendo. Deus não é um Deus de casualidades, Deus é um Deus de propósitos. Será que você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Eu sei que você não gosta, mas fala assim para ela: Deus não é um Deus de casualidades, Deus é um Deus de propósito, e Ele vai marcar a sua vida com o propósito dEle nesse ano, em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus vai marcar a sua vida com o propósito nele, para a glória de Deus. Tudo que Deus faz é marcante, tanto é que quando Jesus aparece para os discípulos ressurreto, Tomé olha para Jesus e diz: olha, se é o Senhor mesmo, deixa eu tocar nas suas feridas. E de maneira nenhuma Jesus censurou Tomé, porque Deus não nos condena pelas nossas dúvidas. A dúvida é inerente à nossa caminhada, mas Jesus falou para ele assim: Tomé, pode tocar nas minhas marcas, toque para que você veja que sou eu mesmo. Tomé tocou nas marcas de Jesus e pôde ali constatar que foi o próprio Jesus que estava ali, que era o próprio Jesus que havia ressuscitado, que estava ali. Porque Jesus preservou as marcas para que nós possamos nos lembrar daquele grande dia da nossa redenção na cruz do Calvário. As marcas são preservadas para que nós nos lembremos do grande dia que Jesus trabalhou na nossa vida. Por isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre o dia de Pentecostes, e quero falar sobre as marcas trazidas pelo Pentecostes, mas eu quero que você grave bem isso na sua mente. As marcas são preservadas para que nós possamos nos lembrar de dias importantes que tiveram implicações nas nossas histórias. Como não se lembrar de Jacó, que passou o Val de Jaboque? Jacó estava voltando de Padã Arã riquíssimo. Ele havia ido para lá porque ele havia enganado seu irmão, roubando a sua primogenitura, e ele foi para lá. Ele trabalhou por muitos anos sendo enganado por Labão, e agora ele está voltando riquíssimo, mas ele entendia que ele precisava ser mudado, porque ele tinha um problema no seu caráter. O nome de Jacó não significa enganador, como muitos dizem. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, mas ele ficou marcado dessa maneira por ser enganador. Então, quando nós falamos sobre Jacó, nós lembramos e sabemos que ele era alguém enganador. E agora Jacó estava riquíssimo. Jacó era alguém que tinha muitas posses, mas ele precisava ter o seu caráter mudado. Por isso a Bíblia conta que um dia Jacó, ele passa o Val de Jaboque, e ali ele tem um encontro com um anjo, um encontro com o Senhor, e ele começa a lutar ali contra aquele varão a noite inteira, e ele diz assim: olha, eu não te deixarei subir até que você me abençoe. E o anjo queria subir, mas Jacó foi perseverante ali, dizendo: eu não te deixarei até que você me abençoe. E a Bíblia diz então que o Jacó, ele foi ferido na sua coxa, mas ali ele teve o seu nome completamente mudado. Mas aquela marca na perna de Jacó foi preservada para que ele se lembrasse do dia que ele teve a sua história mudada. As marcas deixadas pelas feridas da nossa vida nos fazem lembrar que Deus esteve conosco quando nós achávamos que estávamos sozinhos. As marcas trazidas pelas dificuldades nos fazem enxergar o trabalhar de Deus. Quantos creem nisso? Por isso nessa noite eu quero falar com você sobre as marcas trazidas pelo Pentecostes. O texto que nós lemos diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quantos estão comigo? Acompanha aí no versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga assim comigo: a primeira marca deixada pelo Pentecostes é a perseverança na comunhão. Perseverança é resultado de obediência, irmãos. Imagine você, Claudião, recebendo uma ordem do próprio Jesus: Claudião, fique em Itaquaquecetuba até que do alto você receba o poder.
O próprio Jesus olhando para você dizendo: fique em Itaquaquecetuba até o dia que eu derramarei o meu Espírito sobre a sua vida. Paulo diz que era aproximadamente 500 irmãos, mas só 120 receberam a promessa. Então, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu ali no dia de Pentecostes, nós vemos que o Pentecostes deixou uma marca de perseverança na comunhão. Por quê, pastor? Porque a comunhão é o resultado de obediência. Será que você pode dizer assim comigo? Comunhão é resultado de obediência. Comunhão não é resultado de afinidade, como muitos pensam. Muitas pessoas hoje não conseguem viver a comunhão porque confundem comunhão com afinidade. Comunhão não tem nada a ver com afinidade, não ao propósito deixado por Jesus. Sabe, há muitas pessoas que não conseguem viver a comunhão porque não conseguem perseverar em uma palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida. O que aqueles irmãos estavam fazendo ali até que o dia de Pentecostes se cumprissem? Eles estavam ali orando e buscando a Deus. Diga assim comigo: eles estavam orando e buscando a Deus. Você só pode viver a comunhão se você estiver buscando e orando. Orando e buscando. Quantas pessoas hoje estão fora da comunhão porque não estão buscando a visão espiritual deixada pelo Cristo ressurreto? O Evangelho, queridos, ele aponta para o coletivo, e Jesus, ele valorizou a nossa comunhão, amém? Nós estamos aqui hoje para comungarmos. Nós estamos aqui hoje para nos sentarmos à mesa que o próprio Senhor preparou, mas ela só faz sentido se nós vivermos a comunhão. E a comunhão do crente não é vivida por afinidade, a comunhão do crente não é vivida por amizade, a comunhão do crente é vivida pelo Espírito, é vivida pelo propósito. É por isso que eu preciso amar o meu irmão. É por isso que eu preciso ter relacionamento com o meu irmão. É claro que nem todas as pessoas você vai dividir o seu coração, não é com todo mundo que você vai dividir os seus segredos, mas é com todos os irmãos da fé que você precisa ter comunhão. A palavra de Deus diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali é como óleo despejado na cabeça de Arão, que desce sobre a sua barba, escorre pelas suas vestes, e ali Deus determina a sua bênção e a sua unção. Talvez aquilo que você esteja buscando, até hoje você não recebeu porque falta comunhão para você. Quem aqui não busca o poder de Deus? Quantos não estão aqui nesse ano de 2024 querendo viver um grande avivamento? Mas ele só vai acontecer se nós perseverarmos na comunhão, se nós entendermos que Jesus, ele valorizou o coletivo. Não existe vida cristã singular, só existe vida cristã plural. Eu preciso perseverar na comunhão. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe, a Bíblia conta também que alguns discípulos que estavam ali abandonaram, como aqueles que foram para Emaús. Sabe por quê? Porque expectativas erradas nos faz abandonar a comunhão. Expectativas criadas por homens e não por Deus nos fazem abandonar a comunhão. Quer ver? Jesus deixou a promessa: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E daqui a pouco tem dois no caminho de Emaús, dois que saíram de Jerusalém, que significa o lugar da bênção, o lugar da promessa, o lugar do consolo, para Emaús, que significa o lugar do relaxo, o lugar do descanso. Diga assim para o seu irmão: o seu lugar é em Jerusalém e não em Emaús. Diga para ele com mais convicção: o seu lugar é em Jerusalém, é no lugar da bênção, é no lugar da promessa, é no lugar da comunhão e não em Emaús. Mas expectativas erradas nos fazem abandonar a comunhão. A expectativa que eu crio do evangelho que não é bíblica, a expectativa que eu crio do pastor que é humana, a expectativa que eu crio do meu irmão que não é a expectativa que Deus espera que eu tenha. A Bíblia diz que aqueles dois estão em Emaús, em uma caminhada de abandono, e daqui a pouco Jesus começa a andar do lado deles.
e faz uma pergunta: para onde vocês estão indo? Por que vocês estão tristes? E eles viram para esse homem viajante e dizem: ué, você não leu o jornal de Jerusalém não? Você não ouviu sobre Jesus que foi crucificado e agora ele está morto? A esperança se esvaiu, a esperança acabou. Sabe por quê? Olha a expectativa errada, porque nós achávamos que ele era o remidor de Israel, e na verdade ele era o remidor de Israel, mas na perspectiva deles, era uma perspectiva política, porque eles achavam que Jesus seria aquele que viria num cavalo branco, seria aquele que viria para livrá-los dos impostos pesados de Roma. E ali eles continuam caminhando, e Jesus ouvindo, e ali a Bíblia diz que Jesus começa a falar. Jesus começa a falar, e eles chegam em uma casa. Quando eles chegam numa casa, que eles se sentam, que Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, e eles puderam enxergar que era o Cristo que havia ressuscitado. Sabe o que isso me ensina? Que ainda que alguém abandone a comunhão, ainda que alguém esteja indo para Emaús, que é um lugar de descanso, ainda que alguém esteja indo para Emaús, que é um lugar de relaxo, o próprio Jesus vai lá, porque Ele deseja ter comunhão com você que é um discípulo, com você que recebeu uma identidade, com você que está debaixo de uma mesma promessa, com você que Deus deseja realizar uma mesma bênção na vida daqueles que estão perseverando. A promessa do Senhor para você que está me ouvindo aqui nessa noite é: fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. E esse partir do pão é muito emblemático, porque Jesus, na noite mais obscura da sua alma, quando ele estava ali com os seus discípulos na última ceia, ele diz: olha, desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque ali, a partir daquele momento, Jesus estava instituindo a ceia. Eles não iriam mais celebrar a Páscoa, eles iriam agora pegar esses dois elementos e ali se lembrarem do sacrifício de Jesus, do corpo dele que seria dilacerado e do sangue dele que seria vertido na cruz. Mas ouça isso: eu desejei ardentemente comer convosco esta noite. Jesus tem desejo de ter comunhão comigo e com você, ainda que você seja pecador, ainda que você esteja no lamaçal do pecado, ainda que você tenha abandonado Jerusalém, tenha ido para Emaús, o Cristo ressurreto diz para você nessa noite: eu desejei ardentemente comer contigo esta Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você que entrou aqui, querido, debaixo de uma acusação de Satanás, a palavra de Jesus para você nessa noite: Ele deseja ter comunhão contigo. Essa mesa que está preparada é para você, o mais vil pecador. Essa mesa que está preparada aqui nessa noite é para você que se sente indigno, porque não é pelos seus próprios méritos, mas é pelo mérito daquele que verteu o seu sangue na cruz. Oh, andaralabaqui, andaralabaxê. Isso é para Jesus, querido. Isso é para Ele, está muito fraco. Essas palmas não é para pregador não, é para Ele que recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Jesus tem desejo de ter comunhão com você, ainda que você se sinta indigno. Mas ouça isso: Jesus, ele valoriza tanto a comunhão, e a Bíblia ela constrói tanto essa ideia, que a comunhão ela aponta para o outro, que na noite mais obscura da sua alma, escute isso, Jesus ele pôde ser resposta na vida dos seus discípulos, partindo o pão e servindo-os. Na noite mais obscura da sua alma, Jesus não olhou para o seu sofrimento, Jesus não olhou para a sua dor, Jesus não olhou por aquilo que estava por vir, mas Ele partiu o pão, sendo a resposta na vida dos discípulos. Eu não sei quem está pegando isso aqui, querido. Você pode estar passando pela noite mais obscura da sua vida, você pode estar passando pelos problemas mais altos que alguém pode passar, você ainda assim pode ser a resposta de alguém, de Deus na vida de alguém. Você ainda assim pode partir o pão e servir o seu irmão. Por quê? Porque Deus ama a comunhão, Deus ama a unidade. Onde há comunhão e onde há unidade, o Espírito Santo vem.
e encha a sua igreja. Irmãos, se não for assim, o Pentecostes não vem. Se não for assim, não adianta fazer vigília. Se não for assim, não adianta a gente fazer campanha. Nós precisamos perseverar na comunhão. Quantos creem nisso, digam amém. Todos estamos reunidos nesse dia, pois podemos enxergar o propósito através da comunhão. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que, vamos para o texto, versículo de número 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. A comunhão enche o ambiente com a presença de Deus. A comunhão enche o ambiente com a presença de Deus. A presença de Deus, a glória de Deus não invade um lugar por causa de um louvor bem cantado, por causa de uma voz bem colocada, por causa de uma pregação eloquente. A presença de Deus, ela enche um ambiente para que sinais, curas, prodígios e maravilhas aconteçam onde há comunhão. O que é comunhão? É todos enxergarem o mesmo propósito. Nós já vamos falar sobre isso. A Bíblia diz que de repente veio um vento do céu, um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. O que esse poder que enche a casa é capaz de fazer? É capaz de curar pessoas que estão enfermas. É capaz de transformar vidas de pessoas que estão perdidas, porque quando a casa é cheia pelo poder de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Deus deseja nos tirar do natural para colocar-nos no sobrenatural como igreja. É muito bom nos reunirmos aqui, ouvirmos um bom louvor, ouvirmos uma boa pregação, mas Deus quer derramar mais sobre nós. Deus quer fazer mais na sua igreja. Deus quer que pessoas entram aqui com um diagnóstico de morte, de câncer, e Ele, através desse poder que enche a casa, contrarie o diagnóstico médico. Você crê nisso, meu irmão? Ele é poderoso para fazer isso, mas nós como igreja precisamos enxergar uma mesma coisa. O vento que veio do céu, como um som veemente impetuoso, encheu a casa. O Espírito Santo se manifesta como um vento. Por quê? João diz assim: olha, assim como o vento sopra, e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, também é a vida de todos aqueles que é nascido de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com o Espírito Santo como um vento, é que ninguém pode manipulá-lo. O vento sopra onde quer, e todos podem ouvir a sua voz. Assim também é a vida daqueles que são nascidos de Deus. Ou seja, avivamento, Pentecostes, não tem a ver com a manipulação dos homens, não tem a ver com a vontade dos homens em nome de Deus, em nome do Espírito. Tem a ver com o Espírito Santo direcionando a igreja, ainda que para um vale, ainda que para lugares terríveis, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é vento. E o vento, ele vem também para soprar as brasas. Quem aqui gosta de fazer churrasco? Quem faz churrasco sabe que é difícil acender a churrasqueira, né? Tem gente que é chique. Eu fui numa chácara esse final de semana, e o dono da chácara, ele falou: eu tenho um acendedor elétrico aqui que você coloca lá e liga na tomada, dá um estralo lá, e daqui a pouco o fogo pega, né? Tem gente que já tem mais estrutura, mas a gente, né, que faz às vezes no tijolinho, o que você tem que fazer para a brasa pegar, filhinho? Você tem que abanar. Quantos estão entendendo? Às vezes tem uma brasa que está lá no final da churrasqueira, que está apagada. O que você faz com ela? Você pega a brasa Você pega a brasa que está apagada e coloca perto daquela que está acesa, irmão. Mas olha o segredo: ela não vai acender simplesmente por você pegar a brasa que está apagada, o carvão que está apagado, e colocar ali perto da que está acesa. Não vai acender. Só acende quando você abana. Quando o Espírito Santo de Deus vem como um vento, as brasas que estão acesas
se alastram sobre a vida daquelas brasas, né, daqueles carvões que estão ali apagados. E é isso que Deus deseja fazer com a Bereana Itaquá. Você que está um pouquinho mais forte, sabe o que você tem que fazer? Trazer aquele irmão que está distante para perto, querido, para comunhão. Ah, pastor, mas eu não tenho. Comunhão não é sinônimo de afinidade. Comunhão é sinônimo de unidade, fé, visão e propósito para a glória de Deus. Quantos estão me entendendo aqui, queridos? Tem muita gente dispersa, tem muita gente precisando vir para perto, e Deus conta com você, Johnny, Deus conta com você, Elcio, Deus conta com você, Gilson. Cada um de nós somos responsáveis por fazer com que esse fogo alastre através das brasas que serão acesas, porque o Espírito Santo de Deus vem como um vento, e esse vento deseja soprar aqui nessa noite. Você crê que ele pode soprar aqui nessa noite? Ele deseja soprar, mas ele só vem quando existe essa convergência, quando existe essa unidade. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele veio como um vento impetuoso, e foram vistas por alguns ou por eles. O que diz o texto que nós lemos? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Observem o texto. Todos que estavam ali puderam enxergar uma mesma coisa. Por quê? Porque eles estavam em Jerusalém, porque eles estavam debaixo de uma promessa. Deixa eu dizer algo para você, você que tem se questionado: Senhor, as coisas não mudam na minha vida, as coisas não acontecem, e está tudo travado, está tudo difícil. Você precisa estar em Jerusalém. Eu vou ser mais claro para você, você precisa estar mais inserido na igreja que você é membro, meu irmão. Sabe, o que nós temos vivido aqui na Bereana Itaquá é mais do que ser um nome no hall do membro. Deus está trazendo uma convergência, e Ele deseja que você seja participante daquilo que Ele está promovendo. Mas a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus deseja, queridos, que todos nós aqui da Bereana Itaquá enxerguemos uma mesma coisa. É ano do avivamento, é ano de buscar o Espírito Santo, é ano de estarmos mais próximos ao propósito de Deus, porque Ele quer que você enxergue uma mesma coisa para a glória de Deus. Diga assim comigo: a primeira marca do Pentecostes é a perseverança na comunhão. Aleluia. Segunda marca é o enchimento do Espírito Santo. Versículo de número 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. A promessa que havia sido deixada por Jesus era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Para que Deus vai derramar poder sobre a vida de alguém? Para que essa pessoa seja admirada? Ou para que essa pessoa seja usada por Deus com atos inegáveis? Sabe o que é atos inegáveis? Eu orei por uma pessoa que era cega e ela foi curada. Isso é um ato inegável. Por quê? Porque eu recebi poder de Deus. Mas isso só acontece se eu for cheio do Espírito Santo. Segunda marca é o enchimento do Espírito Santo. Eles oraram um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Imaginem ali no 5º dia, 10 saindo, 20 saindo, 30 saindo, 40 saindo, e restaram só os 120, porque eles acreditaram na promessa. E deixa eu dizer algo para você: perseverar não é simples, mas a perseverança traz o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. E sabe como Deus faz isso? É a cada encontro que nós temos com Ele, Ele tira algo que é nosso e coloca algo que é dele. Sabe, eu não sei quanto tempo você está na igreja, eu não sei quanto tempo você está buscando a Jesus, quanto tempo você está no Evangelho, mas isso é fato: se você buscar a Deus com direcionamento, se você buscar a Deus com verdade, quem você é hoje não se compara com quem você foi ontem. Quem é o único que tem a possibilidade de fazer isso na vida de alguém? É só o Espírito Santo.
Ninguém muda a vida de ninguém, não é verdade? O marido não muda a vida da esposa, a esposa não muda a vida do marido. O único que pode mudar a nossa vida é Jesus. O único que pode promover uma transformação genuína é o Espírito Santo. Então a cada encontro que eu tenho com Jesus, a cada busca perseverante na presença do Senhor, Ele tira algo meu e deposita algo que é dele em mim. Ele tira a mentira dos meus lábios e coloca a verdade em mim. Ele tira um defeito no meu caráter e coloca o caráter de Cristo em mim. Isso é ser cheio do Espírito Santo, querido. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em língua. Ser cheio do Espírito Santo não é ser admirado. Ser cheio do Espírito Santo é produzir frutos que apontam para a glória de Deus. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo está te enchendo. Você que entrou aqui hoje, adorou a Deus e levantou as suas mãos, enquanto você adorava, Ele trabalhava na sua vida, Ele trabalhava no seu caráter, Ele tirava a mentira dos seus lábios e colocava a verdade. Ele mudava você crê nisso? O que é isso, pastor? Isso é o enchimento do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos viver a plenitude da bênção de Deus. Pastor, qual que é o benefício de ser cheio do Espírito Santo também? É ser ensinado por Ele. Porque o maior professor que você pode ter na Bíblia chama-se Espírito Santo. Seu pastor pode te ajudar, seu amigo pode te ajudar, mas a Bíblia diz que é o Espírito, né, pastor, que penetra as profundezas. Deus, o Espírito Santo te conhece melhor do que a sua esposa, melhor do que o seu esposo. Então ser cheio do Espírito Santo é ser ensinado por Ele. Jesus está reunido com os seus discípulos em João 14, Ele diz assim: eu estou indo para o Pai, preparar lugar. Imaginem, homens que deixaram seu trabalho para seguir a Jesus, homens que deixaram a sua profissão, que deixaram muitas prioridades para seguirem o seu mestre. Agora Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, eu estou indo embora, mas eu vou deixar uma promessa: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo da verdade. João 14, 26, mas o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A palavra que você recebe aqui no domingo, você é lembrado na semana pelo Espírito Santo, que te traz à memória uma palavra oportuna para alguém que está ferido, para alguém que está precisando de uma oração, para alguém que está precisando de um consolo. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. Mas Ele só faz se nós estivermos cheios dEle. Que nós possamos, nesses dias, nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios do Espírito Santo. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, queridos, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para a glória de Deus. Sabe o que nós temos visto hoje, nos últimos dias, no Evangelho, na igreja brasileira? Pessoas que vivem para si mesmas, pessoas que usam o Evangelho como um meio para arrumar uma nova vida, como um meio para que possa alcançar a satisfação própria. Mas isso é o reflexo de uma igreja que deseja viver aqui e vencer só no mundo, e não vencer o mundo como Jesus ensinou. Porque onde existe uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não vive só para si, mas ela vive para que outros conheçam a Cristo como um verdadeiro Deus, e Jesus Cristo a seu Filho, a quem Ele enviastes. Que nós possamos, irmãos, como servos do Senhor, nos esvaziarmos do nosso eu nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus cresça em nós, para a glória dEle. Quando você se esvazia de si, você passa a ser uma ferramenta poderosa do Senhor nessa geração. Eu sei que Deus tem promessas na sua vida, eu sei que Deus tem promessas na sua casa, na sua família, e isso não vai se cumprir daqui 10, 20, 30 anos, isso depende da sua entrega, isso depende do seu posicionamento. E se você se esvaziar e se encher do Espírito Santo, Ele vai fazer isso nesse tempo em nome de Jesus. Só alguns entenderam, Ele vai fazer isso nesse tempo em nome de Jesus. É você que Jesus deseja usar. Segunda marca deixada pelo Pentecostes é sermos cheios do Espírito Santo. Além de sermos ensinados pelo Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo traz encorajamento.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa amedrontada, não é uma pessoa acuada. A Bíblia mostra que Pedro e João foram impossibilitados de pregar o Evangelho, só que eles eram cheios do Espírito Santo. Eles foram presos, e os magistrados da época disseram assim: olha, se vocês pregarem o Evangelho, nós prenderemos vocês, vocês serão maltratados e até mesmo mortos. Sabe o que eles fizeram quando eles saíram da cadeia? Eles começaram a orar dizendo: Senhor, agora nos conceda mais ousadia para que possamos pregar mais a Tua palavra. Quando você é cheio do Espírito Santo, não existe medo que possa te parar. Quando você é cheio do Espírito Santo, não existe conceito de pessoas que possam te parar. Quando você é cheio do Espírito Santo, não existe dificuldade financeira que possa te fazer parar. Por quê? Porque você está encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que você esteja sofrendo na sua carne. Quantos aqui leram o louvor que nós cantamos aqui? Senhor, no dia bom, no dia mau, eu estarei contigo. Senhor, na saúde e na doença, eu te servirei. Irmãos, às vezes a gente canta e às vezes a gente não presta atenção no que a gente está cantando. Você já parou para pensar no que você está cantando? Será que se você for acometido de uma enfermidade, você vai continuar servindo a Jesus com essa mesma alegria? Isso é possível se o Espírito Santo de Deus tomar todo o seu ser. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, não existe enfermidade que possa te parar, não existe condição financeira que possa te parar, não existe cara feia de pessoa que possa te parar, não existe pessoa que não enxerga o propósito que possa te parar, não existe nada e ninguém que possa parar alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nessa noite possa nos encher do Espírito Santo. Será que você pode levantar um pouco as suas mãos e declarar a bondade de Deus sobre nós nessa noite, dizendo: Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser cheio do Senhor, para que eu possa viver o Seu propósito aqui, Senhor, na minha igreja, para que eu possa manifestar a Sua glória lá fora, para que eu possa orar por pessoas e elas possam ser curadas, para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu não tenha mais medo de cumprir o meu propósito, para que eu não seja mais intimidado. Terceira marca deixada pelo Pentecostes: nós somos cheios do Espírito Santo. E por último, quarta marca: as pessoas são atraídas. Deus não faz nada por acaso. Quando Deus está trabalhando na sua vida aqui, Ele já está pensando no seu vizinho da direita, Ele já está pensando no seu vizinho da esquerda, Ele já está pensando em tudo. A gente tem algo limitado, porque a gente só consegue olhar o nosso problema, a gente só consegue olhar a nossa situação. Deus tem um jeito de trabalhar, e ainda que soframos, Ele usa esse expediente para que a glória dEle seja vista. Esses dias que o Davizinho passou na UTI, imaginem, irmãos, quantas pessoas foram alcançadas ali pelo Evangelho. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de receber uma oração, de receber um convite. Porque Deus é um Deus que faz com que o seu trabalhar atraia as pessoas, para que as pessoas recebam o benefício da salvação. Dia de Pentecostes era dia de festa em Jerusalém, e a Bíblia diz que de repente, quando aquele som veio do céu, pessoas de muitas nações estavam ali em Jerusalém, e a Bíblia diz que as pessoas começaram a encher aquele lugar, aquele cenáculo. As pessoas começaram a ser atraídas pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque o trabalhar de Deus atrai as pessoas. O poder de Deus tem a característica de atrair as pessoas. Sabe, muita gente pensa assim: a gente vai servir a Deus, a gente vai pregar, mas se tiver um ou dois ali reunidos, o Senhor ainda usa um versículo fora de contexto. A gente sempre usa esse versículo aqui para justificar culto vazio, né? Quando você vai abrir um culto vazio, a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Esse versículo não está falando nada disso. Esse versículo está falando sobre concordar em um assunto acerca de um problema entre um irmão e outro. Então, igreja vazia, coisa que não cresce, o que está faltando, pastor? Poder de Deus. Porque Deus é o maior interessado em atrair as pessoas ao seu sobrenatural. Todos os avivamentos da história fizeram com que pessoas fossem atraídas.
1904 e 1905 lá no país de Gales, o que aconteceu? Evan Roberts orou por 13 anos, não foi 10, foram 13 anos ininterruptamente para que Deus enviasse o avivamento. As igrejas estavam vazias, os bares estavam cheios, as pessoas estavam distantes de Jesus, e ele orou 13 anos. Quando o avivamento varreu o país de Gales, a Bíblia diz, não, a história diz que os cultos tinham horário para começar, mas não tinham horário para acabar, porque as pessoas estavam sendo atraídas e o poder de Deus estava sendo manifesto naquele lugar. Sabe o dia que não vai mais caber de gente aqui nesse lugar? Quando nós vivermos a realidade dessa palavra aqui, e o poder de Deus atrair as pessoas para este lugar. É isso que acontece, irmãos. Ou os irmãos acham que nós vamos ficar aqui 20, 30 anos no mesmo prédio, com as mesmas pessoas? Não, Jesus deseja salvar pessoas, Jesus deseja atrair pessoas, para que essas pessoas sejam alcançadas e enviadas, para que outras pessoas também conheçam o poder de Deus. Amém? Essa é a marca trazida pelo Pentecostes, as pessoas são atraídas pelo poder de Deus. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a falar em outras línguas ali, e aí gente da Europa, gente da Ásia, gente de toda a província, de toda a circunvizinhança, chegou naquele lugar e começou a estranhar o movimento, de certa forma. O que está acontecendo aí? A essa hora, 9 da manhã, esses caras estão embriagados. Não eram embriagados de bebida, mas eram embriagados do Espírito Santo. E aí Pedro se levantou dizendo: olha, varões galileus, que seja-vos isso notório. Isso que está acontecendo aqui não é mosto, não é bebida forte, mas é a palavra de Joel que se cumpriu. Eis que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os velhos teriam sonhos, e os jovens visões, e profetizariam. Sabe por quê? O Cristo Jesus, a quem vós matastes e crucificastes, foi morto, ao terceiro dia ressurgiu, deixou uma promessa, e ela se cumpre hoje, que é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam lá ficaram tão maravilhadas com a pregação de Pedro, e Pedro era alguém douto, Pedro não tinha cultura, mas ele prega ali, desde Moisés até aquele dia, porque ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, e as pessoas ficaram maravilhadas, e a grande pergunta surgiu: e o que nós temos que fazer? Pedro diz: arrependam-se cada um de vós e sejam batizados também com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aqueles que receberam a palavra foram batizados com o Espírito Santo. O que aconteceu aqui em Atos 2, a Bíblia diz que cada um ouvia na sua própria língua. Era que enquanto eles falavam em línguas, aquele que era do Japão era interpretado na sua própria etnia, na sua própria língua. Não é a mesma coisa que o Tom pregou aqui de Coríntios, que é a variedade de línguas, que quando você fala em outras línguas, você é edificado como uma ferramenta espiritual. Mas ali em Atos 2, imaginem, Pedro estava falando em língua, e o cara que é espanhol estava entendendo o que o Espírito estava interpretando. É o que o pastor Luciano Subirá chama de línguas como sinal aos incrédulos. Algumas pessoas nesse tempo tiveram a oportunidade de viverem isso. Eu li uma vez um testemunho de um pastor que foi pregar na casa foi fazer um serviço na casa de um judeu ortodoxo. O pastor, ele instalava antena, já estou terminando. E o pastor ali começou a conversar com ele, e ele perguntou: você conhece a palavra? Porque os assuntos eram sobre Deus. Falou: eu conheço a palavra tal. Ele falou: eu sou judeu, eu creio no judaísmo, mas eu não creio no cristianismo. Para mim o Messias não veio ainda. Ele falou: eu já creio que o Messias veio e tal. E eles conversando ali, no final o testemunho foi relatado que o pastor estava indo embora. O judeu falou: olha, eu gostaria que você orasse por mim, porque eu senti de Deus algo diferente sobre a sua vida. Ele falou: tá bom, eu vou orar por você. Quando o pastor começou a orar pelo judeu ortodoxo, veio uma vontade muito grande de falar em outras línguas. Ele falou: Senhor, eu não vou falar, tá doido?
cara não crê no Senhor, não crê em ti como Messias, e muito mais no Espírito Santo, e muito mais dos dons do Espírito Santo. E aí, sabe como que é crente pentecostal, né, irmãos? E ele orando ali pelo judeu, e aquele negócio vindo, aquele fogo. Quem é pentecostal aqui sabe como funciona. E ele começou a falar em línguas ali, soltando várias rajadas e tal. Quando ele abriu o olho e olhou para o judeu, ele estava no chão prostrado, confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. São coisas sobrenaturais que só o Espírito Santo pode fazer. Aqui no texto de Atos nós aprendemos sobre o batismo com o Espírito Santo. E você que tem vontade de viver uma nova experiência com Deus, essa palavra é para você. Porque Pedro pregou de uma forma clara: essa promessa diz respeito a vós e a todos os outros quantos o Senhor Deus quiser salvar. Existem alguns teólogos e pastores de igrejas tradicionais que acreditam que os dons cessaram. Só que aqui a pregação de Pedro já faz cair por terra esse argumento. Por quê? Quando ele está pregando sobre o Espírito Santo, ele diz: essa promessa diz respeito a vós e a todos os outros quantos o Senhor Deus salvar. Ao pastor Felipe, ao pastor Arnaldo, ao presbítero Gilson e a você que senta aí no banco, que às vezes se sente o menor de todos. Se você deseja viver uma experiência nova com o Espírito Santo, Ele pode fazer hoje na sua vida. O Espírito não precisa de movimento de homens para trabalhar. O Espírito Santo não precisa de barulhos promovidos por homens para trabalhar. O que o Espírito Santo de Deus deseja é ver uma unidade no meio da igreja. E você que tem ansiado viver uma experiência nova com Jesus, eu quero declarar que antes desse mês de janeiro se encerrar, você vai viver essa experiência. Eu acho que só alguns pegaram aqui. Você, querido, que sabe que o que você está fazendo aqui não é simplesmente estar em um auditório, não é simplesmente vir numa igreja porque é legal. Você que deseja viver uma experiência nova com Jesus, antes que esse mês finde, você vai viver para a glória de Deus. Eu me lembro que quando meu pastor me deu as primeiras oportunidades para pregar, ele falou: você vai pregar sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do crente. Falei: tá bom, pastor, eu vou pregar. Mas aí me veio uma tristeza, porque eu ia pregar sobre o Pentecostes, sobre variedade de línguas. Falei: Senhor, eu vou pregar sobre algo que eu li, que eu estudei, mas eu vou pregar sobre algo que eu não vivi ainda. E é muito melhor você pregar uma palavra que você vive do que a palavra que você sabe, porque a palavra na boca de quem vive é a verdade. E aí eu preguei sobre o Espírito Santo e desci do púlpito derrotado, pensando: poxa, eu preguei algo que eu não vivo. De repente saiu uma missionária do fundo da igreja, falou: feche os seus olhos. Eu fechei o olho e ela falou: receba o Espírito Santo. Foi na hora, irmãos, eu comecei a falar em outras línguas, e foi a melhor coisa que eu recebi na minha vida. A melhor dádiva espiritual foi receber ali o batismo com o Espírito Santo, porque isso avivou a minha fé. Isso fez com que nos dias maus eu aquecesse o meu espírito, porque tem dia que a sua alma está derrotada, irmão, igual Jesus no Getsemane. Olha, a carne é fraca. Você que passa por problema, a carne é fraca e dá vontade de ir embora, dá vontade de largar o evangelho. A alma está abatida, tanto é que Davi escreveu dizendo: por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele dá uma ordem para a sua alma dizendo: espere em Deus, espere em Deus. Sabe qual é o segredo para você não desistir no dia mal? Ainda que a sua carne seja fraca e a sua alma esteja abatida, o seu espírito precisa estar fortalecido em Deus. Você acha que Deus ia dar algo para alguém sem finalidade alguma? Você acha que Deus ia dar meia dúzia de palavras estranhas para alguém sem finalidade alguma? O que ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, e edifica-se a si. No dia mal, querido, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, e ali você começa a falar com Deus. Às vezes você não tem palavras, mas você começa a falar em outras línguas.
e seu espírito vai sendo fortalecido. E você vive a realidade de Jesus. A carne é fraca, a alma está abatida, mas o espírito está pronto para a glória de Deus. Quantos aqui desejam ser cheios do Espírito Santo? Feche os teus olhos e fique de pé nessa noite. Eu quero orar com você. O Senhor deseja marcar a nossa igreja com uma unção poderosa do Espírito Santo. E como eu disse, existem